Boa tarde, pessoal. Hoje, mais uma aula de microeconomia. Meu nome é Renato Garcia. O nosso tema hoje é o capítulo 5 do Varem. O tema é escolha do consumidor. Tá? Para começar, é importante a gente falar do principal postulado comportamental que está por trás das escolhas do consumidor, que é o pressuposto de racionalidade perfeita ou hiperracionalidade. Ou seja, os agentes econômicos, eles adquirem os agentes econômicos, no nosso caso, o consumidor, eles vão adquirir a melhor cesta entre todas aquelas que eles podem adquirir. Então, tem um conjunto de cestas de consumo, que a gente chamou na sessão anterior como conjunto orçamentário. O consumidor vai escolher a melhor cesta que ele pode adquirir. Ou seja, o consumidor vai adquirir aquela cesta preferível do seu conjunto orçamentário. Tá? A gente já sabe o que é o conjunto de uso orçamentário, porque ele mostra todas as opções de cestas de consumo disponíveis para o consumidor. Tá? A questão é como é que nós vamos definir qual é a cesta preferível. Tá? Para isso, eu vou fazer o quê? Aquilo que eu já mostrei para vocês. Vamos olhar a restrição orçamentária, né? Que é uma reta com inclinação negativa menos P1 sobre P2, e com o intercepto vertical aqui, M sobre P2. Tá? E olha aqui, então essa aqui é minha restrição orçamentária, então esta é a renda do consumidor, esta é P1 sobre X1, tá certo? P1 vezes X1, desculpem, que é o tanto que o consumidor gasta adquirindo o bem 1, mais P2 vezes P2, vezes X2, que é o tanto que o consumidor gasta adquirindo a mercadoria, o bem 2. Tá? Resolvendo isso aqui para X2, eu vou ter o intercepto vertical, M sobre P2, e a inclinação menos P1 sobre P1, sobre menos P1 sobre P2. Tá? Então, eu vou ter aqui, tá, um conjunto de cestas, e eu vou ter um conjunto de cestas dentro do conjunto orçamentário e um conjunto de curvas de indiferença que mostram, como a gente já sabe, uma curva de indiferença, todas as cestas que para o consumidor são indiferentes, ou seja, são cestas igualmente preferíveis. Tá? Então, eu vou ter aqui um conjunto de cestas acessíveis dentro do conjunto orçamentário do consumidor, e essa aqui é a curva de indiferença mais distante do eixo, tá? Do 0,0 que o consumidor pode alcançar. Tá? Então, se ele escolher qualquer outra cesta, tá? Por exemplo, esta cesta aqui que está marronzinho aqui na minha tela, ela é uma cesta menos preferível, uma cesta pior do que essa cesta azulzinha aqui. Então, esta cesta que ele vai escolher. Tá? Então, a escolha do consumidor vai ser dada pela melhor cesta dentro do conjunto de todas as cestas que compõem o seu conjunto orçamentário, de todas as cestas que ele pode escolher. Tá? Vai haver um conjunto de cestas preferíveis, ele vai pegar aquela cesta preferível que cabe dentro do seu orçamento. Tá? Então, olha, nesse sentido, essa cesta aqui que eu estou chamando X1 asterisco, X2 asterisco, é a cesta preferível dentre todas as cestas disponíveis. Tá? Essa cesta preferível, dentre todas as cestas disponíveis, determina a demanda do consumidor pelos bens 1 e pelo bem 2. Tá? Digamos que o bem 1 seja, digamos, batatas. Tá? Então, aqui eu sei que o consumidor vai consumir X1 asterisco unidades ou quilos ou gramas de quilogramas ou gramas de batatas. Tá? E X2 asteriscos unidades ou quilos ou gramas ou metros, o que seja, de bem 2. Tá? E nós vamos expressar a demanda individual pelo bem 1 como X1 asterisco é função do preço do bem 1, do preço do bem 2 e da renda do consumidor. E da mesma forma para o bem 2. Tá? Se é o nosso caso, pessoal, aqui em Micro 1 nós só vamos trabalhar com esse caso, nós não vamos trabalhar com casos diferentes desse. Tá? Mas, se o X asterisco é maior que zero e o X2 é maior que zero, essa cesta é uma chamada cesta interior. Tá? Nós vamos ver uma exceção à regra daqui a pouco sobre isso, que é a solução de Canto, em que um dos bens, o consumo de um dos bens vai ser igual a zero.
Então, ela é uma cesta anterior, por quê? Porque ela está dentro daquele conjunto orçamentário e eu vou consumir quantidades positivas, tanto do bem 1 quanto do bem 2. E se o consumidor gasta toda a sua renda M com a compra dessa cesta, X1 asterisco, X2 asterisco, significa que o seu orçamento será integralmente utilizado na compra desses bens. Tá? Então, vamos lá, voltando. Ó. Então, aqui, ó, como é que eu sei que é interior? Eu sei que é interior, que essa cesta X1 asterisco X2 asterisco é uma cesta interior, porque ela é composta por quantidades positivas do bem 1 e do bem 2. Tá? E como é que eu sei que ela utiliza toda a renda do consumidor? Ela utiliza toda a renda do consumidor porque esta cesta ela está dentro da reta orçamentária. Então, significa que toda a renda M do consumidor está sendo gasta com a aquisição de X1 asterisco unidades do bem 1 e X2 asterisco unidades do bem 2. Tá? Então, nesse caso, pessoal, olha aqui, ó, como é que ela usa toda a renda? Então, a quantidade total que eu gasto adquirindo o bem 1 mais a quantidade total que eu gasto adquirindo o bem 2 é igual à minha renda M. E a inclinação da curva de diferença? Ela é igual à inclinação da restrição orçamentária, tá? No ponto X1 asterisco X2 asterisco, tá certo? Então eu vou ter uma coincidência aqui, pessoal, na inclinação entre a reta orçamentária e a inclinação da tangente no ponto X1 asterisco X2 asterisco da minha curva de diferença, tá? Como é que eu vou chamar, pessoal, a inclinação da curva de diferença? A gente já viu isso. A gente já viu isso lá quando a gente estava calculando, a gente estava estudando preferências. Tá? A gente vai chamar de TMS, taxa marginal de substituição. E como é que eu chamo a inclinação da reta orçamentária? A reta orçamentária, tá? Dada a equação da reta orçamentária, M sobre P2 menos P1 sobre P2 vezes X1, a inclinação vai ser menos P1 sobre P2. Então, pessoal, a regrinha básica, atenção, anotem isso aqui, tirem print dessa tela, pessoal, porque a regrinha básica da escolha do consumidor é o ponto em que a taxa marginal de substituição do bem 1 pelo bem 2 é igual à relação entre os preços dos dois bens, a inclinação da reta orçamentária, que é igual a menos P1 sobre P2, tá certo? Então, essa aqui é a nossa condição de otimização, tá certo? Guardem isso, nós vamos usar em micro, toda a cadeira de micro, todas as cadeiras de micro, nós vamos usar essa condição de otimização. Taxa marginal de substituição igual à inclinação da reta orçamentária. É nesse ponto que vai se dar a otimização do consumidor e a escolha ótima do consumidor de qual é a cesta de bens que vai maximizar sua utilidade, que vai maximizar a satisfação das necessidades. Tá? Então, essa escolha ótima, pessoal, nesse ponto aí, X1 asterisco, X2 asterisco, satisfaz as duas condições. A renda é integralmente utilizada, em primeiro lugar, e a inclinação da restrição orçamentária é igual à inclinação da curva de diferença no ponto da cesta ótima, no ponto X1 asterisco, X2 asterisco. Tá? Então, esta aqui, pessoal, é a condição de maximização condicionada do consumidor. Professor, por que esse termo maximização condicionada? Porque eu tenho uma condição, tenho uma restrição nessa maximização, que é a minha restrição orçamentária. Tá? Então, ou seja, eu vou maximizar, eu vou comprar a maior quantidade possível do bem 1 e bem 2, dada o meu orçamento, dada a minha renda, dada a minha restrição orçamentária. Tá? Então, pessoal, para frisar, para a gente tocar para frente, a condição de maximização condicionada do consumidor individual é dado no ponto em que a TMS iguala a inclinação da reta orçamentária. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente determina o ponto ótimo? Dados os preços do bem X1, X2 e a renda do consumidor M, tá? Como determinar o ponto de otimização do consumidor? Vou passar umas formulinhas aqui para vocês, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. A nossa função que a gente adora, né? Que a gente acha super legal. Obrigado, professor. Função Cobb-Douglas, tá? Então, suponha que
as preferências do consumidor sejam expressas por uma função de utilidade Cobb-Douglas, em que a utilidade da cesta x1, x2 é dada pela expressão x1 elevado a A, x2 elevado a B. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a TMS pela utilidade marginal, pessoal. Tá? Lembre-se que a TMS eu posso calcular pela razão da utilidade marginal de um bem pela utilidade marginal do outro bem, então eu vou fazer isso. Então, eu vou calcular a utilidade marginal. A utilidade marginal do bem 1 é a maximização condicionada da... Na verdade, eu vou usar só a primeira ordem, né? Da função utilidade em relação ao bem 1. Tá? Então, vai ser o quê? A derivada parcial da função utilidade em relação a x1. Tá? Então, se x1 elevado a... Se a função utilidade é x1 elevado a A, x2 elevado a B, maximizando vai ficar A, x1 elevado a A menos 1, B, x2 elevado a B. E a maximização e a utilidade marginal do bem 2 vai ser igual à derivada parcial da função utilidade em relação à variação do x2, que vai ser igual a B, x1 elevado a A, x2 elevado a B menos 1. Tá? Então, como é que eu calculo a TMS? Eu divido um pelo outro, né? Divido um pelo outro, eu vou dividir a utilidade marginal do bem 1 pela utilidade marginal do bem 2. Tá? Dividindo e simplificando a função, pessoal, eu vou chegar que a TMS de uma função Cobb-Douglas é igual a AX2 sobre BX1, tá certo? Pessoal, não precisa memorizar isso, tá certo? Porque é fácil deduzir, como eu acabei de mostrar, tá certo? Mas para toda função Cobb-Douglas, x1 elevado a A, x2 elevado a B, a TMS de uma função Cobb-Douglas vai ser igual a menos A vezes x2 sobre B vezes x1. Tá? Então, no ponto, é neste ponto aqui que eu vou ter essa TMS, tá certo? Que eu vou igualar a relação entre os preços para achar a escolha do consumidor. Tá? Eu não vou dar um exemplo numérico aqui, pessoal, mas basta a gente colocar um exemplo numérico em que a gente coloca quais os preços do bem 1 sobre o bem 2, aí eu vou chegar na condição de maximização, que é essa aqui, pessoal. A quantidade de x2 que eu vou consumir vai ser igual x2 asterisco a B vezes P1 sobre A sobre P2 vezes x1 ao quadrado, x1 asterisco, tá, pessoal? Então, essa aqui é a minha condição de maximização de uma função Cobb-Douglas. Nós vamos fazer alguns exercícios numéricos depois disso, tá? Nesse caso, também utiliza integralmente a renda, certo? Então, eu garanto a igualdade entre a renda do consumidor, dado por M, e a quantidade total gasta com o bem 1 e a quantidade total gasta com o bem 2. Tá? Então, nesse sentido, eu também consigo garantir que o consumidor utiliza integralmente a sua renda. Tá? E eu sabendo essa condição, tá? Que a quantidade de x2 que maximiza a utilidade do consumidor é dada por essa expressão aqui, que é aquela expressão que eu deduzi há pouco, mais a expressão da restrição orçamentária, eu substituo um no outro, olha o que vai dar, pessoal? Vai dar esta expressão aqui, P1 vezes x1 asterisco mais P2, eu substitui x2 por esta função, B sobre P1 sobre A sobre P2 vezes x1 asterisco é igual a M, simplificando, eu vou ter sempre... Pessoal, essa aqui é uma beleza, tá certo? Eu vou ter x1 é ser sempre igual a sobre A mais B vezes M sobre P1. E x2 vai ser igual a B sobre A mais B vezes M sobre P2. Duas coisas importantes sobre a função Cobb-Douglas. Vendo aqui, pessoal, vamos olhar só para o x1. Tá? Se os preços sobem, o preço está no denominador aqui, pessoal. Se o preço sobe, o que vai acontecer com a quantidade demandada de x1? Supondo que x1 é batata, subiu o preço da batata, vai diminuir a quantidade de batatas que o consumidor vai adquirir. E se a renda do consumidor aumentar? Se ele receber um aumento, se tiver uma promoção, não importa. Tá? A sua renda aumentar, vai aumentar a quantidade demandada de x1, no nosso caso, de batatas. Tá? E, mais do que isso, pessoal, nessa expressão aqui, ó, o P2 sumiu, não tem P2 aqui. Né? Significa o quê? Que
para os bens cujas preferências podem ser expressas por uma função Cobb-Douglas, a quantidade demandada de um bem não é afetada pela variação dos preços de outro bem. Certo? Então, se aumentar o preço do P2, tá? Quando o P2 é carne, aumentou o preço da carne, o que acontece com a quantidade demandada de batata? Nada. O que vai diminuir vai ser a demanda por carne. Tudo bem, pessoal? Então, nós podemos falar que as demandas por X1 e X2, no caso de funções Cobb-Douglas, são demandas independentes. Tá? Então, a cesta ótima, pessoal, de um consumidor com preferências Cobb-Douglas é essa função de utilidade aqui, X1 elevado a A, X2 elevado a B, essa é a função geral, depois os exemplos numéricos a gente pode colocar qualquer coisa no lugar de A e B. Tá? A cesta ótima vai ser A sobre A mais B vezes M sobre P1. Isso aqui vai determinar a quantidade demandada de X1. E B sobre A mais B, M sobre P2, vai determinar a quantidade demandada de X2. Tá, pessoal? Pessoal, só que vocês vão memorizar tranquilamente, tá certo? Nós vamos usar muito isso nos exemplos numéricos. Tá? Então, ó, a expressão numérica da função Cobb-Douglas vai dar uma coisa assim, como a gente vê, tem todas as características de uma função, daquilo que o Varem chama de uma função de consumo bem comportada. Eu tenho curvas de indiferença convexa, eu tenho bens independentes, as curvas não se cruzam, preferências monotônicas, etc. Tá? Então, nesse ponto, então, pessoal, qual é a regra geral? Tá? Quando o consumidor usa toda a renda e a curva de diferença é estritamente convexa, a demanda é dada por essas duas funções. Tá? Eu igualo a restrição orçamentária, a inclinação da restrição orçamentária, menos P1 sobre P2, e a inclinação da tangente da curva de diferença no ponto X1, X2. Certo? Então, nesse sentido, pessoal, elas são iguais. A inclinação da restrição orçamentária e a inclinação da tangente da curva de diferença é igual no ponto X1 asterisco, X2 asterisco. Tá? Mas, se eu tiver uma situação, pessoal, não é o caso das funções Cobb-Douglas, em que eu tenho o consumo, eu não tenho uma solução interior, eu tenho uma solução de canto, em que o consumo de X1 seja igual a zero, ou de X2 seja igual a zero. O consumo de batata ou de carne, do bem 1 ou do bem 2, é igual a zero. Tá? Então, eu tenho uma solução de canto. Tá? Esse é o caso, pessoal, dos substitutos perfeitos. Tá? Esse não é o caso geral. Vou tomando um exemplo em que a TMS é igual a menos 1. Tá? Então, eu estou disposto a trocar um bem por outro na relação 1 para 1. Tá certo? Então, eu preciso dormir. Ao contrário, eu preciso ficar acordado. Eu não posso dormir. Eu vou tomar um chá ou um café. Então, um chá ou um café é o suficiente para me deixar acordado para estudar microeconomia, tá certo? Então, eu tenho uma taxa marginal de substituição entre um chá e um café. Eu não vou tomar chá e café junto, tá certo? Não combinam, tá? Então, eu vou tomar qual? Aquele que for mais barato. Então, se o preço do bem 2 for menor que o preço do bem 1, tá? Supondo que o bem 1 é café e o bem 2 é chá. Então, se chá for mais barato que café, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o meu chá, tá? Porque é mais barato e para mim tanto faz, tá? Então a solução vai ser uma solução de canto, eu vou me especializar. Essa aqui, pessoal, é uma das exceções da regra, tá? Porque quando eu tenho curvas de indiferença convexas, sempre a diversificação é melhor que a especialização. Mas nesse caso, a minha curva de indiferença não é convexa, é uma reta, tá? Então, a especialização vai ser sempre boa, vai ser sempre melhor. Eu vou sempre para uma solução de canto. Nem sempre, eu vou ter uma exceção quando eu tenho soluções indeterminadas. Mas deixa para lá por enquanto. Tá? Então, nesse caso, quanto eu vou consumir, pessoal? Eu vou consumir de X2 M sobre P2, vou gastar toda a minha renda comprando o bem 2, o chá, tá? E não vou tomar nada de café, até porque para mim são substitutos perfeitos. O que eu quero é ficar acordado, não importa se eu vou ficar acordado tomando chá ou tomando café. Tá?
Ou então, na outra situação, né? Supondo que o café é mais barato, tá? O P1 é menor que o P2, tá? Então, o preço de uma xícara de café é menor do que o preço de uma xícara de chá. O que eu vou fazer? Eu não vou consumir chá e vou gastar toda a minha renda comprando café, tá? Então, nesse sentido, pessoal, essa aqui é a solução geral agora, hein, pessoal? Quando eu tiver uma função utilidade expressa por x1 mais x2, ou seja, quando a minha cesta utilidade, minha função utilidade for de uma cesta de bens que são substitutos perfeitos, a cesta preferível é, se P1 for menor que P2, eu me especializo no bem 1. Se P1 for maior que P2, eu me especializo no bem 2. Tá? Então, essa aqui é a exceção que eu já fiz referência, pessoal. Então, supondo que o chá e o café têm o mesmo preço, eu quero tomar chá e café. Tá? Chá ou café para ficar acordado. A minha taxa marginal de substituição de um bem para o outro é 1. Tanto faz tomar chá ou café. A hora que eu vou decidir pelos preços. A hora que eu vou olhar os preços, os dois bens têm preços iguais. Se os dois bens têm preços iguais, eu tenho uma solução indeterminada. Para mim, tanto faz tomar chá ou café, e como os preços são iguais, aí ferrou, pessoal. Eu não sei o que eu vou tomar. Talvez eu vou ter que usar um fator, um elemento de decisão não econômico, certo? O chá está mais próximo, tá? O chá eu pergunto para o meu colega, tá certo? Que está do meu lado, o que eu tomo? Chá ou café? Toma chá, tá bom, então vou tomar chá, certo? Então vou ter que usar um outro parâmetro não econômico para minha decisão de consumo, tá? Então, nesse caso, todas as cestas que compõem que estão dentro da reta, que compõem a reta orçamentária, que batem com a reta orçamentária do consumidor, elas são igualmente preferíveis quando a taxa marginal de substituição dos dois bens é 1, na verdade é menos 1, é 1 em módulo, e quando o preço do bem 1 é igual ao preço do bem 2. Tá? Outro caso, pessoal, que eu vou ter solução de canto. Essa aqui nós não vamos trabalhar em micro 1. Substitutos perfeitos vão trabalhar bastante. Aqui nós não vamos trabalhar em micro 1. É o caso das preferências não convexas. Tá? O que são preferências não convexas? Eu sempre vou ter cestas melhores aqui. Então, ou seja, eu vou ter uma solução não convexa, uma preferência não convexa. Então, nesse caso, se essa aqui é a minha reta orçamentária, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou preferir esta cesta aqui, que está neste nível, nesta curva de indiferença, esta aqui que está numa curva de indiferença superior, ou esta outra aqui que está numa curva de diferença ainda superior. Ou, obviamente, vou para essa cesta verdinha aqui, porque eu vou procurar cestas melhores. Então, quando eu tenho preferências não convexas, são casos, repito, que nós não vamos trabalhar em micro 1, mas é bom a gente saber, eu vou ter solução de canto. Tá? Então, nesse caso, a solução da tangente, pessoal, que ela se aplica a preferências convexas, por exemplo, as preferências Cobb-Douglas, tá? Para preferências não convexas, essa solução da tangente não se aplica. Tá? Um outro caso, pessoal, esse eu não vou ter solução de canto, mas eu tenho uma solução particular, que são os bens complementares perfeitos. Como a gente já viu, a função de utilidade de bens complementares perfeitos é U de x1, x2, certo? A quantidade que eu vou consumir do bem 1 e a quantidade que eu vou consumir do bem 2 é igual ao mínimo entre AX1 e x2. Tá? Então, nesse caso, x2 é igual a AX1. Então, por exemplo, eu vou tomar chá com açúcar, supondo que eu vou tomar uma xícara de chá com 1 colher de açúcar. Então, meu A é igual a 1. Tá? Se eu vou tomar uma xícara de chá com 2 colheres de açúcar, então meu A vai ser igual a 2. Tá? Mas não me dê 3 colheres de açúcar, porque não serve para nada, porque eu vou tomar uma xícara de chá, colocar 2 colheres de açúcar e a terceira eu vou descartar. Tá? Nesse caso, pessoal, para esta parte da curva de diferença TMS igual a 0, tá? Eu não substituo nada por nada. E para cá ela é infinita. E no vértice, pessoal, que é onde vai se dar o ponto de equilíbrio, o ponto de escolha ótima do consumidor, a TMS é não definida. Tá?
Então, o que eu vou fazer, pessoal, olha aqui. No que se refere, eu não vou ter solução de canto, eu vou ter uma solução no vértice. Então, eu poderia escolher esse ponto aqui. Essa aqui é minha reta orçamentária, pessoal. Por que eu não escolho esse ponto? Porque eu só vou consumir esta quantidade de X2. Eu preciso escolher este ponto aqui, esta cesta. Por que eu não vou escolher essa cesta? Porque a quantidade de X1 que eu vou consumir é essa aqui. Então, eu vou desperdiçar toda essa diferença aqui entre o X1 da escolha ótima e o X1 que eu vou acabar adquirindo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma solução de vértice, é uma solução interior, não é uma solução de canto, mas eu vou para o vértice da curva de indiferença dos bens complementares. Tá? Então, a cesta preferível, eu já disse, é essa cesta verdinha aqui, porque é a cesta em que eu vou consumir a maior quantidade de bem 1 e bem 2, independentemente se a minha taxa de complementaridade dos dois bens é 1, 2 ou 3, não importa. Não importa se eu vou tomar uma xícara de chá com 1, 2 ou 3 colheres de açúcar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ter a cesta ótima, e a cesta ótima vai ser dada, pessoal, olha aqui, isso aqui é a solução geral, eu substituo aqui na RO, tá? Então eu vou ter P1x1 asterisco mais P2 substituindo na RO, AX1, tá? Vai ser igual a M. Então, a quantidade que eu vou adquirir de X1 é a minha renda dividido pelo preço do P1 mais a quantidade multiplicada pelo preço do P2. E do P2, do X2, é a mesma coisa, só que ponderada pelo A aqui. Tá bom, pessoal? Essa é a solução geral. Depois nós vamos fazer uns exercícios para ver os casos específicos. Então, a cesta vai ser composta por uma unidade do bem 1. Para cada unidade do bem 1, tá certo? Eu vou consumir A unidades do bem 2. E vai custar P1 mais A vezes P2. Tá certo? Então, para cada xícara de açúcar que eu tomar, eu vou consumir 1, 2 ou 3 colheres de açúcar. Tá? Então, esse aqui é o meu ponto de otimização no caso dos bens complementares perfeitos. Tá? Uma última coisinha, pessoal, que eu quero falar hoje para vocês é sobre o multiplicador de Lagrange, certo? Eu fiz a solução algébrica da escolha ótima usando o multiplicador de Lagrange, coloquei aqui nessas transparências, tá? Mas depois é importante que a gente faça junto, certo? Eu faço a demonstração junto com vocês de como a gente aplica o multiplicador de Lagrange. Tá? Então, para aplicar o multiplicador de Lagrange, eu vou usar aquele pressuposto da escolha ótima, em que a TMS da minha cesta ótima, X1, X2, é igual a... Lembre-se que a TMS é a inclinação no ponto X1, X2 da curva de diferença. Tá? Então, é dado pela tangente. Vai ser igual a menos P1 sobre P2. Menos P1 sobre P2, o que é mesmo, pessoal? É a inclinação da reta orçamentária. Tá? Então, eu vou otimizar esta função aqui, a TMS. Eu vou calcular a TMS com base na utilidade marginal. Pô, professor, coisa complicada. Não é complicada não, pessoal. Essa aqui é a utilidade marginal do bem 1 sobre a utilidade marginal do bem 2, e eu igualo a inclinação da reta orçamentária. E eu tenho aqui, pessoal, olha aqui que legal, pessoal. Eu tenho aqui a RO, que é a minha restrição. Por isso que eu vou usar o multiplicador de Lagrange, pessoal. Porque ele nos permite fazer a otimização condicionada da minha função utilidade, da minha função que eu quero otimizar, que é a minha função utilidade. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir a função lagrangiana, como eu vou chamar a função lagrangiana de L, vai ser igual a utilidade x1, x2, menos o multiplicador de Lagrange, que é a minha restrição, é a minha condição. E a minha condição é dada por quê, pessoal? Olhem aqui. A minha RO, certo? P1, X1 mais P2, X2, menos a renda, M. Tá? Então, o teorema de Lagrange, ele representa o quê? A escolha ótima que deve satisfazer. Ele nos permite fazer o quê?
A escolha ótima satisfazendo 3 condições de primeira ordem. Primeira condição de primeira ordem, eu vou, olha aqui, ó, essa aqui é lagrangiana, pessoal. Eu vou fazer a derivada parcial da lagrangiana em relação a x1, tá? E aí eu vou derivar a lagrangiana em relação a x1. Vai dar Lagrange vezes P1, tá? Igual a zero. Essa é a primeira condição. Lembrem-se que essa é a utilidade marginal do bem 1. A segunda condição é a utilidade marginal do bem 2. Então, eu vou fazer a derivada da lagrangiana, da função lagrangiana em relação a x2. Portanto, eu vou fazer, primeiro, a derivada, a utilidade marginal do bem 2, que é a derivada parcial da função utilidade em relação a x2, e a derivada da lagrangiana em relação a P2. O que vai me dar o quê? Lagrangiana vezes P2. Tá? Igual a zero. A terceira condição de primeira ordem. Segunda condição de primeira ordem. Tá? A terceira condição é a derivada da lagrangiana em relação ao multiplicador de Lagrange, em relação ao meu lambda aqui, que vai ser igual ao quê, pessoal? Exatamente a minha RO. Aí que eu faço? Eu tenho 3 equações, 3 incógnitas, todas elas, uma incógnita P1, outra incógnita P2, e, desculpem, P1 eu conheço, P2 eu conheço, M eu conheço. Eu não conheço o lambda, tá? Meu multiplicador de Lagrange, e eu não conheço o x1, x2. Então, o que eu faço? Eu vou resolver, tá, para x1 e x2 nos termos de P1, P2 e a renda. Tá? Então, o que eu faço? Olha aqui, eu vou pegar a primeira condição de primeira ordem, tá? Ela está igual a zero, vou isolar o lambda. Pego a segunda condição de primeira ordem, isolo o lambda. Igualo essas duas funções, e aí eu substituo na reta orçamentária. De modo que, pessoal, olha aqui, substituo na reta orçamentária, eu vou ter a minha condição, a minha solução de Lagrange, que vai ser x1, neste caso, vai ser meio sobre m sobre P1, e x2 vai ser meio sobre m sobre P2, porque são funções Cobb-Douglas. Tá? Então, chegamos naquela função Cobb-Douglas, tá certo? Se a função de utilidade puder ser expressa por essa função x1 elevado a a, x2 elevado a b, tá? Eu vou ter essa função aqui. x1 asterisco vai ser a sobre a mais b, esse aqui é o coeficiente, tá? Vezes P1, m sobre P1. E o x2 vai ser b sobre a mais b, vezes m sobre P2. Tá? Então, eu chego nesta solução aqui de Lagrange. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Esse aqui é a nossa aula sobre escolha. Até a próxima. Valeu, pessoal.